Agradeço aqui o convite do IBAP, da BE, na figura dos seus respectivos presidentes. Agradeço, logicamente, aos meus amigos Adriana e Antero, de longas datas, de longas jornadas aí, assessorando condomínios na parte técnica, com a proeficiência e a qualidade técnica que os dois possuem. Muito obrigado, Antero, pela apresentação carinhosa. Obrigado, Adriana, pelo convite. Parabenizo também os palestrantes que me antecederam, que inclusive até me fizeram tomar uma decisão neste momento. Eu estava na iminência de comprar um carro elétrico, já estava praticamente carimbando a aquisição de uma montadora. Acabei de passar um WhatsApp para minha mulher cancelando a compra, né? Acabei de passar, olha, né? Vamos cancelar, vamos pensar direito o que vamos fazer, né? Então acabei de passar agora, então já agradeço aos palestrantes que me antecederam por ter tomado uma decisão, talvez saiba nesse momento. Mas vamos lá, eu quero traçar para vocês linhas jurídicas, pelo menos essa é a minha missão, com relação a tudo que tecnicamente vocês já escutaram, ouviram e anotaram nas palestras anteriores. A minha missão agora é dar o conteúdo jurídico, é dar o fechamento jurídico nessa brincadeira, nessa questão que que os condomínios estão lidando, que é lidar com a vontade de alguns condôminos em adquirir veículos elétricos e acomodar esses veículos em garagem de prédios já existentes. Porque o problema não existe nos prédios novos, né? Como muito bem falou o Antero e a Adriana. A problemática está, e a minha problemática maior, nos prédios já existentes, que não estão preparados, que não estão dotados estruturalmente para receber esse tipo de veículo. Quando a gente pensava, quem é síndico, síndica de condomínio, sabe que a gente é doutrinado a sermos administradores dos vários seis que comandam as problemáticas condominiais. Criança, cachorro, cano e carro, né? Todo mundo aprendeu isso. Se você, síndico, conseguir administrar esses 4 seis, você será feliz na sua administração. Quando todo mundo pensava que carro já estava como uma problemática já resolvida, já acomodada, porque a gente vem percebendo uma queda na aquisição de veículos por parte da geração mais nova, que não quer saber de comprar automóvel, né? A geração chamada ZY não quer saber, então o carro agora deixa de ser pronto, vem um carro elétrico e bota de novo o carro como protagonista da problemática dos seis, né? Então o carro voltou a ser protagonista, voltou a ser um ser que chama a nossa atenção no momento agora da gente administrar essa questão do crescimento de carros elétricos. E o tema é muito importante, esse evento realmente é muito importante, porque dados recentes dão conta do crescimento na aquisição de veículos elétricos aqui no Brasil. Dados atuais, fechamento de 2024, dizem que 400 mil carros elétricos hoje circulam pelo Brasil, né? E esse é um crescimento, e essa aquisição ela é crescente. Hoje são cerca de 400 mil. Desses 400 mil espalhados pelo Brasil, nos centros mais importantes, os 4 que estão melhores ranqueados em termos de circulação desses veículos, 34% estão na cidade de São Paulo. Eu estive há 3 semanas atrás num evento no Enacom, lá em São Paulo. A situação lá é mais dramática ainda do que no Rio de Janeiro, com relação a essa demanda, em virtude de 34% desses veículos hoje estão na cidade de São Paulo. O segundo ranqueado é Brasília, o terceiro Curitiba e o quarto Rio de Janeiro, com uma parcela aí de 6%, mais ou menos, de veículos elétricos circulando, já adquiridos aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, e a gente percebe uma demanda crescente, até pelo investimento das montadoras, né, sobretudo, não vou falar o nome delas, mas todo mundo já conhece circulando por aí, as montadoras chinesas que estão aqui investindo no mercado brasileiro, e elas estão investindo, incentivando, evidentemente, a aquisição desses veículos, já sinalizando para 2025, inclusive, uma queda de preço, né, para poder entrarem no mercado de uma forma um pouco mais agressiva. Então, isso realmente passou a ser um problema que está batendo nas portas de todos os condomínios, pelas síndicas, que são aí vetores da representação dos condomínios edilícios. E aí eu quero passar para vocês, pelo menos nessa minha visão,
A gente não tem uma jurisprudência madura ainda. A Adriana citou com muita felicidade, né, algumas decisões judiciais, sem mostrar a jurisprudência, mas é isso mesmo que tem acontecido. Na maior parte das vezes, o Judiciário tem remetido as decisões às assembleias, né, isso realmente é verdade, mas nós não temos decisões muito maduras com relação às principais questões, sobretudo aquelas voltadas aos quóruns qualificados, quando a gente tem que tomar a decisão. Ou seja, não basta só convocar a Assembleia, mas qual é a competência das Assembleias para as determinadas, para as decisões, para as diversas decisões que esse assunto mantém, que esse assunto possui, né? Isso realmente, a jurisprudência ainda não está madura, até porque o assunto é muito novo, né? A gente tem aí, né, um ciclo de amadurecimento do judiciário, quando o assunto é novo, de 5 a 8 anos, até que um determinado fato jurídico ganhe realmente maturidade em termos de decisão judicial. 5 a 8 anos. Ou seja, as ações vão correr ainda, vão tramitar em tribunais inferiores, vão tramitar em tribunais superiores, até que nós tenhamos enunciados, súmulas, que possam dar aí uma visão mais macro e mais madura do judiciário. Estamos longe disso, porque as questões estão começando agora. Então, como eu estou falando, é um ciclo aí de 5 a 8 anos para a gente ter aí, bem, o judiciário pensa assim. Então, por isso, eu não quero cometer a ousadia de já falar para vocês verdades absolutas, né? Essa é a primeira informação que eu quero dar. Não quero cometer essa ousadia de que todo mundo sabe, Marcelo falou isso, isso vai ser uma verdade absoluta. Estamos apenas trabalhando, as pessoas que têm estudado isso, nós discutimos isso, essa questão na ABAD há 2 semanas, no CAJU. O CAJU é o Centro de Assuntos Jurídicos, é uma célula acadêmica jurídica que a ABAD criou na gestão atual. E esse tema de carros elétricos, de bicicletas elétricas, foi tema do último CAJU, inclusive. E aí foi difícil chegar a um consenso dentro das várias variáveis que nós temos para esse tema. Foi difícil, mas nós conseguimos ali, de alguma forma, criar alguns esqueletos que possam ser nortes de orientações, mas longe de ser uma verdade absoluta. Pelo amor de Deus, longe de ser uma verdade absoluta. E aí eu tenho 2 verticais para a gente trabalhar de uma forma um pouco mais didática, de uma forma um pouco mais coordenada. Vertical número 1, quando o condômino pede ao condomínio a autorização para instalar uma estação de recarga na sua vaga de garagem, né? Essa é a vertical número 1. E a vertical número 2 é quando o condomínio quer tomar a iniciativa, ele de fazer uma obra, ele de fazer uma instalação coletiva para atender a todos os condôminos, né? Então nós temos 2 verticais nessa problemática para trabalhar. Então vamos à vertical número 1, que tem sido a maioria neste momento. É aquele condomínio, né, que já está, o condomínio já tem alguns anos de vida. A garagem não é dotada de estações de recarga para carro elétrico, né, um condomínio que nem pensava que isso poderia acontecer. E aí um condômino tem o desejo de adquirir um veículo elétrico. E não tem, né, uma estação de recarga, evidentemente, no condomínio. Aí é o primeiro ponto. O síndico do condomínio pode autorizar, né? Eu pergunto lá, né, ao meu síndico, estou aqui, né, adquirindo um veículo elétrico, quero instalar uma estação de recarga às minhas expensas, né, ao meu custo, sem, né, querer vilipendiar o orçamento do condomínio, macular o orçamento do condomínio, quero colocar o meu custo. O síndico, não, já aconteceu isso. E o síndico, não, ok, pode instalar, né? Pode instalar. Eu sou uma pessoa séria, sou uma pessoa responsável, né? Então pode instalar, bota ali no seu disjuntor, instala, não tem problema. Síndico pode fazer isso? Não. Eu já vi síndico fazendo isso, pelo amor de Deus, não façam isso. Nem para agradar o mais querido condômino ou condômina que vocês têm, né? Não façam isso nem para ganhar voto para ser reeleito, né? Porque muita gente faz isso, né? Faz isso para voto para ser reeleito. Nem para isso façam isso. Qualquer demanda como essa, uma vez síndico procurado, olha, meu amigo ou minha amiga, né, espere um pouquinho, não adquira o seu veículo agora, que eu vou chamar uma assembleia para isso. Eu preciso chamar uma assembleia
para ver, né, qual é a decisão desta Assembleia ser convocada. Já querem colocar os seus veículos antes de perguntar se quer ao síndico. Já não aí a concessionária, a montadora, né, que melhor lhe atendeu, que melhor atendeu sua expectativa orçamentária, vai lá, adquire o veículo, já entra na garagem, síndico, vou colocar aqui. Essa Assembleia tem que colocar amanhã, porque eu tenho que carregar meu carro amanhã para trabalhar, para passear, etc. Então, não. Então, condômino, pelo amor de Deus, né? Antes de adquirir, procure a administração do condomínio. Esse é o primeiro passo social que deve ser atendido. Então, o síndico procurado por um condômino, orientação primária, convocar uma assembleia para isso. Então, a assembleia vai ser convocada para apreciar o pedido de um determinado condômino. Não tem o menor problema nem identificar a unidade solicitante, não há o menor problema com relação a isso, para apreciar o pedido do condomínio de instalação de uma estação de recarga na garagem do prédio. Assembleia convocada. Então, a Assembleia foi convocada. A Assembleia está lá para apreciar essa demanda. E vem o condômino, né? Normalmente isso tem acontecido, não, eu quero realmente instalar, eu vou instalar as minhas expensas, eu vou custear essa instalação, o condomínio não vai ter nenhum custo, vou puxar ali do meu disjuntor, vou pulsar do meu medidor, então não vai ter eu que vou pagar a conta de energia por conta dessa recarga, então o condomínio não vai ter nenhum problema. Tá? Aí a Assembleia ela vai deliberar depois de todas as explanações sendo apresentadas. Primeira deliberação que pode acontecer, a Assembleia pode negar. Né? A Assembleia pode falar não, né? Com todos os riscos de ouvir falar de explosões. A Assembleia viu a apresentação anterior de explosão em Paris, explosão em Nova York, vai negar, né? Veementemente. A Assembleia pode negar? Pode. Indagação que se faz, a Assembleia tem o poder de negar? Tem. E muita gente tem entendido que não. Muita gente tem entendido que isso pode inviabilizar o uso da propriedade, teses sendo construídas. Vejam que eu não estou trazendo aqui verdades absolutas, estou trazendo as discussões que têm tramitado sobre esse assunto. Tem gente que defende que o condomínio não tem capacidade jurídica para negar, porque ao negar, ele estaria inviabilizando o uso normal da propriedade, causando uma mácula, turbação no uso dessa propriedade. Tese, para mim, absolutamente furada, insana e furada. Mas vocês vão escutar isso. O camarada traz um advogado a tiracolo, e de advogado tem para tudo, né? Traz um advogado a tiracolo na Assembleia e ele defende essa tese. E aí, para quem é leigo, o que faz? Pode o quê? Cair no conto do vigário, né? Tem gente que tem uma lábia maravilhosa. Então tem gente defendendo isso. Mas para mim, e isso é hoje também um entendimento majoritário neste momento, é que o condomínio tem sim a capacidade jurídica para negar. Afinal de contas, quem está criando um elemento que está modificando a estrutura originária é o condômino solicitante. Eu estou apenas na decisão da Assembleia que nega, mantendo o status quo. Portanto, o condomínio tem capacidade de chegar. Maioria, voto! Olha, nós não autorizamos a instalação, a estação de recarga. Mas eu comprei o veículo. Ainda bem que falou do problema seu, tem gente que fala palavrão, né? A gente fala palavrão. Aqui eu estou pedindo pessoas educadas, né? Isso é muito importante, né? Pessoas falam problema seu, ótimo, né? É o substituto de outro palavrão dado mesmo, mas é isso mesmo. Problema seu. Se vira e tenta arrumar um ponto para carregar o seu veículo. Não aqui. Então o condomínio, tem capacidade de negar. Né? Eles querem, talvez até alguns já queiram, poxa, vou comprar o meu, né? Amanhã sou eu que estou aí nessa situação, amanhã sou eu o solicitante, sou eu o requerente, então vou votar favoravelmente, que isso pode beneficiar daqui a alguns meses, quando eu tiver vontade de comprar o meu veículo, né? Não é isso? Então, vou votar sim. Então a maioria da Assembleia vota pelo sim. E aí, que maioria é essa, Marcelo? Há necessidade de quórum qualificado para dar esse sim? Sim.
Sim, não, beleza, né? Essas dúvidas loucas. Quem acha que sim? Quem acha que não? Quem não acha nada? É a maioria, né? Sempre é a maioria, não acha nada. Né? E essa maioria está com razão, né? Porque isso realmente vai desaguar em várias dúvidas que podem acontecer. Vamos lá. Variáveis, aí tem os afluentes dessa vertical. Né? A maioria simples diz que sim, pode instalar. Como é esta garagem? Esta garagem é uma garagem com vagas determinadas, com vagas demarcadas, ou seja, o 101 bota ali naquele local, o 201 bota naquele outro local, o 301 bota naquele local, ou essa garagem é de uso indiscriminado? Aí já começa, né, já começam as questões. Começa a complicar. Garagem com vaga determinada, ou seja, o requerente para o apartamento 301, ele é o requerente, está na Assembleia ali, colocando a cara dele à tábua, para que dê autorização para colocar a sua estação de recarga, né? E a Assembleia vai votar se aprova ou não. E a Assembleia, na maioria, diz que sim, e a vaga dele é uma vaga determinada. A vaga dele é uma vaga marcada. Entendimento que eu me filio a ele, maioria simples na Assembleia. Porque ele vai estar colocando, aí evidentemente, lógico gente, o desdobramento dessa decisão, vocês já viram aqui, não basta só autorizar. A gente tem que, ao autorizar, colocar em ata os vários requisitos para essa instalação. Aí vem a Bíblia é a parte técnica, que vocês ouviram, né, de forma bastante exauriente aqui antes, que é exigir que essa pessoa contrate profissionais habilitados, contrate profissionais que entendam da matéria, encaminhe para o condomínio os laudos respectivos para isso, com os devidos recolhimentos da ART ou RRT, né, dependendo do profissional a ser contratado, encaminhe para o condomínio os estudos de viabilidade, né, que foram apresentados também aqui, ou seja, não vou mergulhar nessas questões técnicas, primeiro por desconhecimento e segundo porque vocês já ouviram, então, o condomínio tem que, na vontade de dar o sim na Assembleia, fazer todas essas exigências antes que a pessoa faça a instalação. Ou seja, a pessoa tem que encaminhar para o condomínio, aí eu faço uma coligação em todas essas normas que vocês viram aqui, a NBR 17019, etc. e tal, também faço valer a NBR 16.208, que diz, né, que todas as obras e unidades autônomas, antes a pessoa tem que apresentar para a administração do condomínio chamado plano de reformas. Eu digo que essa é uma extensão de uma obra também que está coadunada à propriedade. Então, da mesma forma, o condomínio tem que exigir todos os laudos técnicos, todos os requisitos formais para que essa instalação seja segura. Então, a exigência número 1, se a vontade for do sim. Então, deu sim, e aí se a vaga ela é marcada, ela é demarcada, entendimento, maioria simples para dar esse demarcada. A vaga não é afetada às unidades, ela é de uso indiscriminado. E esse cenário, meus amigos, vocês sabem disso, responde pela grande maioria dos empreendimentos condominiais. Uma grande maioria, são poucos os condomínios, hoje até precedentes, que eram construídos ou são sendo construídos com vagas demarcadas. A maioria é de uso indiscriminado. Aí o camarada do 301, ele quer autorização da Assembleia, e a Assembleia quer dar o sim para ele colocar a estação de recarga numa vaga de garagem, que não é dele, num espaço de garagem, que não é dele, só que só ele vai usar. E aí, como fica? Ou seja, a vaga, o espaço de garagem que era para uso, que é para uso de todos, né? Eu vou botar o meu veículo aonde estiver livre, não é isso? Onde estiver melhor acomodado naquele momento. Agora vou colocar ali, mas ali é uma estação de recarga que só o 301 pode usar, que só o 301 tem direito de usar. Ele não está modificando a estrutura de utilização primária dessa garagem? Não está? Não está criando ali uma vaga demarcada onde que primariamente, na essência dominial, essa vaga demarcada não existe? Quórum para isso então? 2/3.
quórum para isso, 2/3. Se for coletivo? Oi? Se for coletivo. Então se for coletiva, né? Aí outros podem usar também. Então, aí tem 2/3 se eu quero afetar. 2/3 eu quero afetar. Só eu posso colocar meu carro ali. Só eu. Dos presentes? Tá? De todo o condomínio. 2/3 de todo o condomínio. Por que, Marcelo, 2/3 de todo o condomínio? Artigo 1351 do Código Civil, que trata da mudança da destinação. Artigo 1351 se molda para esse tipo de decisão. Então, eu estou mudando a destinação. Ao mudar a destinação, eu preciso do quórum 2/3 do condomínio, ou seja, de todos os condôminos, não tão somente dos presentes na Assembleia. Se quiserem fazer uma Assembleia de Sessão Permanente, façam. Aí vocês sabem que hoje tem um manejo da Assembleia de Sessão Permanente que permite que esse quórum, não por vez atingido na primeira Assembleia, possa acontecer nas sessões seguintes, até o prazo de 90 dias, é o que diz a lei, até que seja atingido o quórum qualificado 2/3. Mas essa é uma outra questão, né? Essa é uma outra questão. A recomendação é que essa decisão persiga o quórum de 2/3 de condôminos, caso a pessoa queira aquela vaga afetada a ele. Mas eu não quero essa vaga afetada para mim, né? Eu quero colocar uma estação, mas aí eu vou correr o risco de administrar com o meu vizinho. Se porventura, né, alguém colocar o veículo na minha vaga, eu vou tentar administrar com o meu vizinho. Olha, dá para você mudar a tua vaga de garagem para eu colocar ali meu carro e tentar reabastecer, e depois você coloca... Enfim, se eu conseguir administrar isso, o quórum pode até ser um quórum de maioria simples, mas a pessoa sai da Assembleia com a informação de que a vaga de garagem não será exclusiva, perfeitamente. Ela sai da Assembleia, na ata constando que a pessoa toma ciência que essa vaga não será exclusiva, né? Então, essa é a vertical quando o condômino faz essa solicitação. Vertical 2. Condomínio quer tomar iniciativa. Condomínio atento ao avanço na aquisição de veículos elétricos, sobretudo automóveis, e já querendo atender uma demanda crescente no próprio condomínio, vários moradores já fazendo esse requerimento, já vários moradores batendo na porta do síndico, já apresentando o desejo na aquisição desse veículo, a administração do condomínio resolve convocar uma assembleia para já preparar o empreendimento, para já preparar o condomínio para a instalação de várias estações de recarga dentro da garagem. E aí o condomínio está adotando para si essa obra, adotando para si a gerência dessa instalação. E aí, como a gente vai trabalhar nas decisões da Assembleia para esse tipo de questão naquele condomínio. Vamos lá. Então a Assembleia foi convocada, a Assembleia aprecia lá os projetos com todos os cuidados, né, que vocês já viram aqui, e a Assembleia se vê madura para tomar uma decisão. Então, vamos colocar as estações de recarga espalhadas no nosso condomínio. Quórum para essa deliberação. Se o condomínio entende que é viável, se o condomínio entende que é conveniente, até em termos de valorização, muita gente tem utilizado isso como ponto de sedução nos condomínios, né? Vai valorizar o empreendimento, esse é o elemento sedutor, que muita gente tem utilizado para convencer os condomínios a fazer esse tipo de instalação. E o condomínio vai na Assembleia e entende que sim, vamos fazer essa obra e fazer instalação em estações de recarga espalhadas pelo nosso condomínio. Quórum qualificado para isso. Aí, meus amigos, a briga é grande. A briga é grande. O artigo 1341 do Código Civil é o artigo que trata dos quórums qualificados no momento que a administração está diante da contratação de obras. E aí, né, diz lá o inciso 1 do artigo 1341 do Código Civil que as obras, quando são voluptuárias, ou seja, aquelas de melhor deleite, né, que vão dar melhor prazer ao uso do bem, elas precisam de 2/3 dos condôminos. O inciso 2 do 1341 diz que as obras chamadas úteis precisam da aprovação da maioria absoluta dos condôminos.
E o parágrafo 1º, 2º e 3º desse dispositivo falam que as obras necessárias dispensam quórum qualificado. Entende-se que não é uma obra voluptuária, ok? Então a gente talvez saia da problemática dos 2/3 dos condôminos. Mas aí a gente cai numa divisão de entendimento que só a jurisprudência vai moldar. Boa parte entende que isso é uma obra útil, porque vai dar melhor utilidade ao condomínio, vai dar maior utilidade à garagem aonde as estações vão ser instaladas. Por dar melhor utilidade, mudando a utilização dessa garagem, precisa o condomínio, nessa deliberação, perseguir o quórum da maioria absoluta dos condôminos. O quê? Metade mais um. Metade mais um. Absoluta, metade mais um. Não são 2/3, mas metade mais um dos condôminos. Para quem defende a tese de que isso é uma obra útil. Há quem defenda a tese que isso não é uma obra útil. Que a garagem vai continuar com a sua natureza utilitária. Ela não vai mudar a sua natureza utilitária. A garagem é feita para o quê? Alojamento de automóveis, vai continuar sendo utilizada como alojamento de automóveis. Eu vou colocar apenas um elemento para que esse alojamento, para que essa acomodação atenda os veículos, mas a utilização vai permanecer o quê? A mesma, sem modificação. Então essa é uma obra que pode ser considerada o quê? Necessária e não útil, dispensando então o quórum da maioria absoluta dos membros da Assembleia. Confesso que me filio essa segunda corrente. Eu me filio essa segunda corrente. Até por um vento que tem soprado no judiciário de uma forma cada vez mais intensa e mais agressiva. O nosso judiciário, para quem é advogado aqui, ou para quem é síndico, já lidou com várias decisões judiciais, o nosso judiciário cada vez mais tem se incomodado com quórums qualificados. Se você apresenta a tese para desengessar o quórum qualificado, o juiz adora. Né? O nosso judiciário tem entendido que a dinâmica condominial e a dinâmica da vida em propriedade urbana, ela precisa se moldar aos tempos modernos. Então, ela não pode ficar presa a questões vetustas que possam engessar o dinamismo e engessar a modernidade. Então, a tese da maioria necessária me parece a tese que vai receber melhor acolhida do judiciário. O único ponto de observação que a gente tem que fazer é o quê? Se essa obra, se essa instalação, uma vez aprovada pela Assembleia, se ela vai, se ela de alguma forma vai impactar em alguma mudança estrutural na edificação. Marcelo, o que você pode falar isso? Vamos lá. Admitamos que para fazer essa instalação, eu tenho que mudar, de repente, né, numa obra civil, aí sem entrar, né, no ramo da engenharia ou da arquitetura, mas isso pode acontecer, mudar uma estrutura que possa de alguma forma alterar o ambiente físico desse condomínio, em razão da complexidade que essa obra poderá atingir. Aí você pode pensar, talvez, em 2/3 condôminos, aplicando ali o artigo 1342 do Código Civil, que trata das obras realizadas em condomínios que venham alterar áreas comuns, que venham a provocar alterações, acréscimos ou diminuições em áreas comuns. Diz o artigo 1342 que essas obras dependem da aprovação de 2/3 dos condôminos. Agora, se não for nenhuma alteração, se não vou criar nenhum impacto na estrutura da própria edificação, apenas evidentemente ao olhar da demanda energética, né, todos esses cuidados que vocês ouviram aqui, as estações elas não vão fazer com que uma obra civil de maior complexidade venha a acontecer. Eu continuo advogando pela tese da maioria simples para aprovar essa distribuição das estações de carga nas garagens do edifício. Evidentemente que a gente tem que ter um cuidado depois superveniente.
E aí eu fiz várias pesquisas, algumas pesquisas, e como esse assunto é louco, está todo mundo batendo cabeça, né? Essa é a grande verdade. Inclusive, as seguradoras e corretoras têm batido cabeça. Há quem diga, porque aí tem o desdobramento. E aí esse dobramento se aplica na vertical 1, quando é o condômino, e na vertical 2, quando é o condomínio. Como fica o seguro de edificação caso aconteça um sinistro, caso ocorra um sinistro. Notícias dão conta que uma explosão aconteceu numa garagem de São Paulo. A seguradora não quis indenizar porque não estava contemplada esse tipo de instalação na apólice de seguro do condomínio. Então não quis, né? O sinistro foi negado. Então olha a questão que a gente tem que ver. Então o ponto de observação de cuidado superveniente, qualquer das duas decisões, na vertical 1, condômino, na vertical 2, condomínio, é o quê? Indagar a corretora que lhes atende, para que a corretora que lhes atende indague a respectiva seguradora como fica a questão do endosso e da apólice de seguro. Isso é fundamental para que se tenha proteção no caso de sinistralidade. Para que vocês não sejam surpresos amanhã com isso. Na vertical 1, Marcelo, fiz a pesquisa com o meu corretor, ou seja, o condomínio autorizou o condômino a fazer a instalação da estação de recarga na sua vaga de garagem, seja ela afetada ou não dentro dessas duas problemáticas que eu apresentei para vocês, mas eu fiz a indagação e a seguradora falou, precisa de endosso sim, né? Precisamos endossar aqui a apólice de seguro para contemplar esse tipo de cobertura. Quem paga isso? O condomínio ou o condômino requerente? O condômino requerente. Ele passará a ser responsável por esse tipo de endosso, né? Aquela velho brocardo direito romano que até hoje todo mundo fala, quem tem o ônus tem o bônus, né? Aplica-se a regra do artigo 1340 do Código Civil, que é o uso exclusivo de uma determinada área comum. Quem usa de forma exclusiva a área comum arca com todos os custos dessa utilização, inclusive, evidentemente, o desdobramento no custo maior da apólice. Na vertical 2, que é quando o condomínio toma a decisão de instalar por si as estações de recarga, aí, lógico, caso haja a necessidade de uma precificação maior no seguro, caberá a toda a coletividade arcar com esse custo. Bem, meus amigos e minhas amigas, acho que me alonguei um pouquinho mais do tempo que me foi franqueado, mas eu queria passar para vocês aqui essas informações que estão brotando nas discussões que a gente tem travado com relação a esse assunto. Como eu falei, assunto novo, tema novo, teses novas, longe de serem verdades absolutas, mas são reflexões que todo mundo tem que ter nesse momento, com muita cautela, no momento de tomar decisões e, lógico, procurar profissionais que estejam antenados com relação a isso para não cometerem decisões equivocadas. Agradeço novamente aqui o espaço que me foi dado, agradeço a Antero, a Adriana, os dois presidentes e o carinho e a atenção de vocês. Muito obrigado.